E agora eu converso com a Camila Rocha, que é cientista política e pesquisadora do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Camila, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Camila, eu acho que uma das cidades que mais está gerando expectativa é São Paulo mesmo, né? Sim. Nós tivemos, assim, uma mudança nessa composição, um empate técnico bastante embolado em todas as pesquisas nas últimas semanas, os debates, que foram grandes embates, né, todos os fatos que aconteceram aí desde sexta-feira, e a gente tem visto essa oscilação, né? Por enquanto tem Ricardo Nunes e Pablo, mas muito no comecinho ainda da apuração aqui de São Paulo. Mas qual a avaliação política que você faz do nosso cenário aqui da capital? Pois é, eu acho que a gente tem que olhar para as pesquisas também sempre com um olhar de que as coisas oscilam muito e que o resultado final não necessariamente espelha, né, exatamente aquilo que os dados estavam mostrando, porque muitas pessoas acabam escolhendo de última hora, né, em quem elas vão votar. Então, o que a gente estava observando nas últimas pesquisas era um pouco um cenário de uma leve subida do Pablo Marçal, né, em relação ao Ricardo Nunes. Agora a gente tem que ver se essa tendência de fato vai se manter, mas eu entendo que um segundo turno entre o Boulos e o Marçal é provável, né? Pode de fato acontecer. E considerando, né, o que a gente assistiu, né, como você disse, né, durante os debates e tudo mais, eu acho que vai ser uma disputa bastante difícil, né, bastante complicada, se for esse cenário que realmente for se desenhar. E nós temos outras capitais também em que as pesquisas apontavam empate técnico, como é o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, que deu uma embolada também no final e, por enquanto, está chamando atenção, né? O Fuad, que é o prefeito, está encostando na apuração, mas ainda também está muito no começo. Mas é outro lugar que você vê a tentativa de força política, as estratégias de última hora, não é? Exatamente, porque se a gente for ver, por exemplo, mesmo no Rio de Janeiro, né, o Ramagem também aumentou um pouco, né, a intenção de voto dele agora mais para o final. Em Belo Horizonte também com Bruno Engler parece estar acontecendo essa mesma coisa, então a gente vê aí que parece ter uma tendência de que candidatos, né, apoiados ou não pelo Bolsonaro, mas que estão situados nesse campo, né, da extrema direita, da direita radical, eles tendem a acumular, né, essa intenção de voto mais na reta final mesmo, parece uma tendência. Agora, aqui em São Paulo se falava muito de uma força de centro-esquerda, de se votar, de ter uma onda no final, que foi uma coisa que nós não tivemos desta vez, né? Na última semana se pegou muito como referência a última eleição presidencial, em que aconteceu isso, era o antibolsonarismo, e talvez tenha um pouco disso até no próprio Pablo Marçal, na intenção de voto dele, que ele correu por fora do apoio do Bolsonaro, brigou com os filhos do Bolsonaro no meio da campanha, depois eles reataram, agora o Bolsonaro disse que contra Boulos ele apoia qualquer um, então tem essa divisão também, né? Exatamente, eu acho que uma coisa interessante sobre isso, e aí eu estou falando com base em pesquisas, né, que eu fiz com as minhas colegas, é que os eleitores que a gente entrevistou, que votaram no Bolsonaro em 2018, 2022, disseram para a gente entrevistou eleitores em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Eles falaram, olha, mais importante para a gente do que o apoio do Bolsonaro ao candidato ou candidata X ou Y é o comprometimento desse candidato, dessa candidata com os valores do bolsonarismo. Então a gente achou isso muito interessante, quer dizer, para as pessoas era muito mais importante que o candidato fosse enfaticamente, por exemplo, a favor das pessoas terem acesso a armas ou a favor enfim, contra a legalização do aborto, enfim, essas pautas, né, do que necessariamente contar com o apoio do Bolsonaro. Porque eles falavam assim, olha, a gente viu o que aconteceu com Dória, né, que depois acabou rompendo com o Bolsonaro, ou mesmo no Rio de Janeiro, né, com o Witzel, né, que foi governador e teve um desempenho ruim. Então, é isso, assim, eu acho que, nesse sentido, acho que o Marçal encarnou muito. É uma pauta conservadora. Exatamente, quer dizer, as pessoas passaram a identificar no Marçal esse candidato que é, né, vamos dizer assim, muito enfaticamente a favor das pautas ligadas ao Bolsonaro. Mas aí vai contra o que a gente estava falando, que muitos analistas apostavam nessa possibilidade dessa força de centro-esquerda em São Paulo, e na verdade a gente vê uma força mais de direita e uma direita mais extremista, que na verdade é anti-esquerda, que talvez tenha ganhado corpo porque estava apoiando dois candidatos, né? Porque Boulos seria o único representante efetivamente de esquerda. Exato. Eu acho que tem aí duas coisas, na verdade. Uma é que as pessoas, às vezes, transplantam, né, uma lógica nacional para a lógica municipal.
E as coisas não necessariamente funcionam assim. A outra coisa é que tem o fato, bem ou mal, do Boulos não ser o candidato do Partido dos Trabalhadores, né? Por mais que a vice seja a Marta. Então, também acho que, enfim, tem setores no Partido dos Trabalhadores que acabam, de fato, não apoiando tanto assim o candidato, né, na hora da campanha. E ele conseguiu nas pesquisas, pelo menos de intenção de voto, aí nos últimos dias passados 50% dos eleitores de Lula que o apoiavam. Então, ele tem algumas condições específicas de comportamento dele, de histórico dele, que as pessoas têm uma rejeição própria, embora ele não seja o candidato mais rejeitado. Exatamente, quer dizer, ainda as pessoas, né, os eleitores em São Paulo enxergam no Boulos uma figura, né, associam ao Boulos uma imagem de radicalidade muito grande, tem muita dificuldade em enxergar o Boulos como prefeito da cidade, né, mas será que não tem um perfil muito militante, né, não é um perfil, de repente é um perfil de gestor, né, alguém que vai governar a cidade, então isso acho que acaba funcionando como um empecilho, né, justamente para as pessoas darem esse voto de confiança no Boulos. Ao mesmo tempo, uma candidatura como a do Marçal, ela é muito similar ao que o Dória representou, né? Que é essa figura do empresário, de sucesso. Mas o Dória teve muita rejeição também. É um perfil parecido nesse tipo de coisa, que você é capaz de empreender, de crescer, que a economia vai se expandir com menos intervencionismo do Estado. Né? Tem essa, até fisicamente a gente pode ser tipo de vestimenta, essa coisa, assim, tirando os períodos aí que o Pablo estava andando de boné, né? O traje formal dele é muito parecido. E as pessoas não veem essa similaridade dessa forma, não é? Olha, eventualmente, os eleitores com os quais eu conversei, né, em pesquisas, até enxergavam essa similaridade. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas estavam apostando uma mudança muito radical, muito drástica da política, mas, ao mesmo tempo, com alguém que fosse fazer com que a cidade fosse um sucesso. Então, acho que vamos dizer, essa aura, né, que o Pablo Marçal projeta, né, é uma coisa que, emocionalmente, as pessoas se conectam muito a isso. É motivacional. Exatamente. É essa de coisa que a cidade pode crescer, pode se expandir, pode gerar empregos, que tem muito mais força. Seria nesse sentido. Num certo sentido, é falar, olha, eu sou um homem de sucesso e eu, portanto, eu vou trazer esse meu sucesso, né, na vida pessoal, na vida profissional, para a cidade de São Paulo. Agora, a gente viu comportamentos distintos do país, né, em relação a isso. O Rio de Janeiro, por exemplo, Eduardo Paes é colocado agora como de centro-esquerda, mas a verdade não é. Não. Né? Ele tem outros posicionamentos mais conservadores também, e Ramagem era o típico esquerda, é um bolsonarista raiz. Sim. Eu acho que no Rio de Janeiro, me parece que o eleitorado do Rio acho que talvez tenha ficado bastante traumatizado, assim, né, com as últimas, não só em termos de escolha, né, para a prefeitura, mas também para o governo do estado. Witzel. Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que apostar numa figura como Eduardo Paes, que bem ou mal já se sabe o que vai vir, né, o que você vai ter. E ele é bem avaliado pessoalmente, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, é uma escolha muito segura, né? E aí, é como você disse, quer dizer, é uma figura que não é associada, né, tanto à esquerda, assim, ou como progressista, é alguém né, que é meio centro-direita, mas tem o apoio do Lula, então é uma figura que consegue transitar aí entre diferentes segmentos, né, do eleitorado. Agora, e Minas Gerais? Que aí em Minas Gerais nós temos assim, o apoio de Zema, também aí é uma outra liderança política que também está apostando numa candidatura em Minas Gerais e que deu uma embolada aí nas últimas semanas. Pois em Belo Horizonte é um cenário basicamente uma disputa no campo das direitas, né? Você tem o Noman, né, o Fádio Noman, vamos dizer, mais centro-direita, mas ao mesmo tempo você tem alguém um candidato do Republicano, um candidato do PL, quer dizer que são dois partidos que são de alguma forma ligados ao bolsonarismo. O Fádio seria o menos direita. Exatamente, seria o menos de direita. Então, realmente, quer dizer, vamos ver o que vai dar nas urnas, né? Mas assim, eu acho que aí o bolsonarismo tem uma chance muito maior de conseguir emplacar alguém, né? Pensando, por exemplo, que o Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, é também, né, do Republicanos, enfim, tem aí uma ligação.
Então, eu acho que certamente a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido. O Fuad teve um problema aí, porque ele vinha atraindo votos do PT também, mais da esquerda, e ele deu uma declaração num debate a respeito do que seria a revolução e não golpe de 64, que pegou muito mal, a repercussão foi ruim, não é? Então, e o Fuad também ele é um perfil mais burocrático, né, vamos dizer assim, ele não é uma figura assim também muito carismática, né, então acho que, não sei, talvez isso também não ajude muito. Mas é isso, assim, acho que o que me chamou a atenção, particularmente em Belo Horizonte, foi essa subida na reta final do Bruno Engler, quer dizer, então a gente pode ter um cenário, né, olhando para o país como um todo, assim, de eleições que puxem mais para a direita, inclusive para a direita radical, né, para a extrema-direita. Isso a gente pensando nos principais colégios eleitorais, eu acho que talvez a exceção seja Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Recife, né? Então... Quer dizer, Recife está tranquilo. Recife ele foi votar já em clima de vitória, está tranquilo, está super garantido, né? Então são poucos aí que já tem uma vitória muito assegurada em segundo turno, possivelmente Eduardo Paes também, né? Possivelmente também. Eu acho que é razoavelmente seguro dizer que sim. Inclusive porque é isso, né? O Ramagem, por mais que tenha o apoio do Bolsonaro, representaria uma mudança muito grande, né? Que talvez as pessoas não queiram comprar nesse momento. Assim. E durante muito tempo ele foi muito associado ao governador, que é mal avaliado, né? Ele no último debate é que ele foi contra mesmo, falou não é isso, e aí ele assumiu essa posição mais contrária, perceberam talvez que estava atrapalhando. Possivelmente, exatamente. É isso, eu conversei aqui com a Camila Rocha, que é cientista política e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui na Hora do Voto. Obrigada, Denise.